Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e hoje nós vamos estar falando sobre o VGIR11, que acabou de soltar uma importante notícia sobre os dividendos para este mês de abril, trazendo aí o seu relatório gerencial. Mas antes de nós passarmos para o conteúdo em si, peço para você que ainda não é seguidor do nosso canal que possa seguir o nosso canal, apertar esse botão aí embaixo, seguindo o nosso canal, comentando, curtindo, como também fazendo sugestões, certo? Então, hoje, nessa terça-feira, o fundo está custando R$ 9,81, ou seja, se encontra bastante descontado, uma vez que o valor mínimo dele é R$ 9,12 e o valor máximo já foi reportado R$ 10,01. Só de dividendo nos últimos 12 meses 14,27%, isento de imposto de renda e uma valorização de 4,58, ou seja, uma excelente valorização se nós olharmos que é um fundo de papel. O dividendo caiu, né? O dividendo ele vinha ali na casa de 11 centavos e ele foi agora para a casa de 10 centavos e isso acabou assustando muitos investidores. Por quê? Porque no final do ano já viram passar de 12 centavos para 11 e agora, depois de 4 meses aí consecutivos de dividendo na casa de 11 centavos, agora ele foi para a casa de 10 centavos. E isso é importante, essa informação, porque nós precisamos olhar sempre para o cenário macro. Já já vou passar para esse cenário macro, certo? Do ponto de vista de valor patrimonial por cota, R$ 9,74. Devido ao superdividendo na casa de 14%, ele se encontra acima do seu preço sobre o valor patrimonial, mas ainda é possível comprar. Só de caixa ele tem 27 milhões. O dividendo dele cresceu em média nos últimos 3 anos 13,80. Com relação à valorização da cota, cresceu em média 1,94 e ele tem uma base de 242.882 cotistas, ou seja, é um fundo que tem entregado bons resultados. E você que é investidor, que está vendo o dividendo reduzir e está se assustando, significa que você não está sabendo fazer uma leitura do cenário. Por quê? Os juros futuros, ou seja, a inflação, ela vem subindo. E como ela vem subindo, evidentemente que os títulos indexados ao IPCA, eles se beneficiam muito mais do que carteiras que são atreladas ao CDI. E como você deve saber, o fundo imobiliário que você adquiriu, ele é majoritariamente, a carteira dele é de CDI 3, CDI 4,75, CDI 3,75, ou seja, ele tem uma exposição a IPCA quase insignificante. E além disso, o IPCA dele é um IPCA bem seguro. IPCA 5, IPCA 6 e no máximo IPCA 8,5, ou seja, é uma carteira que não se beneficia tanto de inflação alta, ou seja, de inflação disparando. É uma carteira que se beneficia principalmente de Selic alta, de cenário de Selic alta e juros, a taxa de juros futuros caindo. É tanto que o dividendo dele em janeiro, a receita dele foi 14,1 milhões, em fevereiro 11,9 e em março 12,3. Ou seja, aquele super retorno que ele vinha entregando, é evidente que ele caiu. Mas mesmo ele caindo, ele continua pagando bastante.
Agora, vale a pena chamar a atenção sua de você, investidor, que o fundo, ao perceber que o dividendo começou a cair, o fundo ele não fica parado, porque é que nem o fundo, é como se fosse um investidor como você. Ele vai começar a fazer operações, vai começar a fazer mexidas nessa carteira no intuito de manter esse dividendo em patamares de 10 ou 11 centavos, ou evitar a queda desse dividendo, ou quem sabe ganhar um pouco mais, porque ele tem uma pequena exposição ao IPCA, né? Então, essa exposição é muito pequena, então é um fundo que se beneficia mais com cenário de Selic alta. E o que é que a gestão está fazendo? É segredo? Não. O que a gestão vem fazendo, eles colocam no relatório gerencial. Então vamos ler lá para a gente saber o que está acontecendo. Então o que ele diz? O fundo encerrou o mês de março de 2024 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRI. Qual é o tipo de CRI? São CRI indexado ao CDI, ou seja, um fundo que se beneficia de Selic alta. Quanto mais Selic, melhor. Distribuído em 49 operações diferentes, sendo que de 3 dessas operações, das 49, estão indexados ao IPCA. Mas é um IPCA que não é high yield, não é um IPCA agressivo, é um IPCA seguro, o que faz com que o fundo tenha aproximadamente 1,1 bilhão de patrimônio, certo? O que aconteceu para esse dividendo sair de 11 e passar para 10? Aí ele vai explicar, ao longo do mês de março, o fundo adquiriu um total de 91,8 milhões distribuído em 8 operações distintas, sendo 6 já existentes na carteira. Quais foram as novas operações adquiridas pelo fundo? Foi um CRI no valor de 45 milhões, a uma taxa de CDI mais 3,25, ou seja, essa taxa está começando a subir, estão percebendo? Um CRI vindo na casa de 10 milhões CDI mais 3,5. Além disso, o fundo também vendeu, 6,7 milhões de um CRI, como também recebeu o total de 47,7 milhões em amortizações e quitações, com destaque a quitação de um CRI especificamente, que é o CRI Autos de Trancoso, e a amortização de 28,7 milhões de um CRI CH, ou seja, alguns CRI que ele possuía na carteira dele começaram a ser amortizados e começaram a ser quitados, ou seja, saíram da carteira do CRI. Como saíram da carteira do CRI, ele acabou fazendo 2 novas aquisições para repor. Então saiu o CRI Autos e saiu o CRI CH, porque ele foi amortizado e quitado por quem o emitiu. E o fundo tinha esse CRI na mão. Por outro lado, ele pegou o montante do dinheiro e já comprou imediatamente 2, que é o CRI JSTX e o CRI Vino, para fazer parte da carteira, ou seja, é o que nós chamamos de gestão ativa. É isso que está funcionando. 2 CRI foram quitados e amortizados saindo da carteira, o que poderia prejudicar esse dividendo. Imediatamente ele foi lá no mercado e comprou mais 2 a uma taxa de CDI mais elevada. O que aconteceu? A distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de março foi de 10 centavos por cota, ou seja, você vai receber na sua conta amanhã isento de imposto de renda 10 centavos, o que vale a uma rentabilidade de CDI mais 2,6, ou seja, muito boa essa rentabilidade. Vale a pena lembrar você que é investidor do fundo, que às vezes está percebendo o dividendo caindo, começando a reclamar. O gestor também sabe disso. Por isso que ele diz aqui, o fundo acumulou em distribuição de R$ 1,40 por cota, o que vale um CDI mais 2,9 isento de imposto.
Tem CDB pagando isso? Tem, mas com imposto. Aqui você está pegando isento de imposto, certo? A equipe de gestão continua com foco na originação de novas operações, buscando um aumento no carrego líquido do fundo. Porém, ao mesmo tempo, iremos manter a estratégia de buscar operações com a melhor relação risco-retorno, porque você não pode pegar CRIs muito arriscado, porque nós estamos num cenário de guerra, nós estamos num cenário bem difícil lá fora, o que pode fazer essa inflação começar a disparar, certo? Ele vai dizer mais. O fundo encerrou o mês de março com um crescimento da base de cotista para 242.886 investidores, ou seja, continua aumentando, e um volume de negociação diária de 3,6 milhões. E no início do mês de abril, o fundo fez um investimento adicional em um CRI já existente no valor de 1,8 milhão, com um cupom de CDI mais 5% ao ano, ou seja, botou aí um CDI bem arriscado na carteira para aumentar aí o rendimento, né? Ou seja, apostando aí no cenário de queda do CDI. Por isso que ele pegou esse CDI 5. Então, o Vigir continua sendo ainda um fundo imobiliário muito bom, né? Muito bom mesmo, tem pagado bem, né? Um excelente fundo de papel, que você precisa entender o que está acontecendo. Se nós olharmos os últimos 6 meses, né, ele vem evidentemente oscilando, né, com essas perspectivas de tem dia que os juros futuros sobem, tem dias que os juros futuros caem, tem período que tem guerra, tem período que não tem mais guerra, tem período aí que o Lula fala alguma coisa, tem período em que o Lula fica calado, então isso vai impactando no retorno, né? Porque as taxas elas vão variando. Mas se nós olharmos num cenário de um ano, né, a gente percebe um crescimento desse fundo, e embora ele fique variando, ele está andando ali na margem superior R$ 10,01 e a margem inferior R$ 9,65. Então ele entrou aqui nesse cenário de máximos de R$ 10 e mínimo aqui de 9,60 e ele vem andando aqui dentro desses patamares. Se nós olharmos os últimos 5 anos, né, esse cenário onde ele entra de lado está bem distante do potencial que o fundo tem, né? Se nós olharmos, né, houve já um período onde estiveram dispostos a pagar R$ 12,79, né? E ele está bem distante desse cenário, ou seja, se a Selic por algum motivo disparar novamente, esse fundo tem um potencial para botar muito dividendo no bolso do seu investidor, porque está bem longe da cotação que ele foi um dia, né? Ou seja, ele é um fundo que tem um potencial de chegar a uma cotação de 12,41. E agora que ele está R$ 9,91, ou seja, se a Selic disparar mesmo por algum motivo, for necessário a Selic disparar para segurar a baita inflação que está pintando aí no cenário, né? Por isso que os títulos públicos estão subindo, tem título público pagando IPCA e 6, né? Então, é um cenário aí que se aposta em inflação subindo, e se a inflação subir no Brasil, só tem uma forma de controlar, subindo a taxa Selic. Se subir a Selic, o CDI sobe e o VG volta a colocar mais dividendo dentro do bolso do investidor. Esse era o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e, acima de tudo, você que é cotista do VG, entenda qual o fundo imobiliário que você tem na sua carteira, né? Que ele é majoritariamente indexado ao CDI, ele é quase um puro sangue CDI, só não é porque ele tem 3 CRI na sua carteira indexado ao IPCA, porque senão ele seria um puro sangue, né? Como é o KNCR11, que é um fundo imobiliário onde a sua carteira é completamente de CDI.
Valeu, um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.